Eu sou diretora de criação e também fico muito na parte do comercial. Amo vendas, amo pessoas, conversar. Tem que tomar o microfone, porque senão começa a falar demais, né? E o Alexandre, ele sempre foi muito tecnológico, né? Então, se foi difícil para a Renata, como minha sócia, imagina para mim que, além de ser sócia dele nas empresas, eu era a esposa. Então, era 24 horas na minha cabeça ele falando da IA, do que ia acontecer. E uma de vocês citou sobre isso. A velocidade das informações chegam e a gente que é de outra área não consegue entender. Então, eu teve um momento da minha vida que eu comecei a irritar com ele mesmo, a não querer mais conversar, eu não quero mais saber sobre isso. Botou pra fora. Porque eram tantas informações no grupo e a equipe ficava... Era textos gigantes, né? E sobre isso que a Renata falou. Então, a equipe ficava muito perdida, sem saber para onde ia. E gerou-se dentro da empresa um clima de revolta na época, gigantesco. E foi tanto de revolta que o Alexandre falou, quer saber? Não vou mais trabalhar numa empresa de mulheres. Vou para onde eu preciso ir. Para os tecnológicos. Você já é CEO há muito tempo, você não precisa mais de mim. Tô sendo sincera, né, amor? Pode ser 6 sócias só. Eu sou muito sincera. Tá? Ele não falou que ia me chamar, então agora vai ter que aguentar. Mas vai ser rápido. Solta o verbo. E foi onde ele falou, eu vou montar aquilo que eu acredito, a tecnologia, vocês vão ver que a IA vai ser muito importante para o mundo, que vai acontecer. Na época, nem se falava tanto de IA. Mas como ele tinha ido para o Vale do Silício, e ele trouxe muitas informações, só que ele chegou tão apaixonado, ele queria que as pessoas entendessem a paixão dele naquele momento. E isso fez com que ele deixasse o cargo da empresa e saísse das empresas dele. E ele resolveu abandonar tudo. Eu vou começar uma nova empresa. E foi assim que surgiu a IA, né, meu bem? A IA, Brasil. Aí foi desse jeito. Assim. Foi quase uma separação, gente. Ele acreditando muito, eu não acreditando. E foi muito bom para a empresa, porque depois que ele foi, ele começou a ter muito contato com outras pessoas e ele começou a entender a nossa dificuldade com prompts, com tudo que ele entendia. Então, é muito difícil da gente lidar com pessoas tecnológicas quando o outro lado não é tecnológico. E eu acho que esse, para as companhias, é um dos grandes trabalhos que a gente tem que fazer, sabe? Acho que essa junção de quem é tecnológico com as pessoas que não são, tem que ter esse cuidado, porque não é só sobre cultura para mim, é sobre a pessoa entender, porque quando existe realmente um entendimento, aí você vai, mas quando você não está sabendo para onde você vai, como que você vai se jogar num buraco? Né? Então, hoje o que eu vejo é que os que sabem muito sobre a IA Brasil têm que saber como explicar, como falar. Não adianta eu saber se eu não sei fazer com que as outras pessoas me sigam, né? E eu entendo que quem é muito tecnológico é muito avançado, né? É 180, como se diz, é um grauzinho de autismo, de tanta inteligência. Mas esse, para mim, é um dos maiores desafios. É como pegar toda uma corporação e fazer com que eles entendam que não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? O que eles pensam? Eu já estou perdendo meu emprego. Eu que sou do grupo de criação, hoje nós temos, dentro da empresa, eu falo, um prompt. Eu quero um brinco que vai falar sobre a empresa, que vai trazer flores, mas que vai ser assim, 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 assim. E ele me dá vários. Pensa para a nossa equipe olhar aquilo no início e falar, perdi, não vou mais ficar na empresa. E eles não queriam aprender, mas porque tinham medo, né? E aí, aos poucos, com muita inteligência emocional e com calma, porque isso não entra de uma vez, e quando começa a entrar, gera problema de clima, perde-se funcionários bons, as pessoas começam a achar que a gente está realmente exigindo demais e que aquela empresa não faz mais sentido você ter uma jornada ali dentro daquela empresa. Então, eu acho que isso é um dos maiores desafios para vocês que querem passar para o mundo o como a IA é importante. É a vida como ela é, né? Exatamente. Só uma pergunta aqui, quem é mais profundo na área, quem é
menos profundo em área técnica, tem o seu negócio, é de área de negócios, mas ainda apanha com esses termos de ar, levanta a mão. Então, a maior parte entende bacana dos temas, né? Antes de passar para você, Renata, eu vou deixar o microfone com vocês três. A brincadeira é fazer um assessment. Como vocês fazem em liderança de tecnologia, para checar nesse mundo ali, o que dá para fazer, o que elas têm de dados e como que elas estão fazendo. E vocês se sintam à vontade para falar, não entendi o que você perguntou. A gente quer ver essa brincadeira porque eu passo por isso todo dia. A gente tem tecnologia de sobra já. A gente ainda não conseguiu usar, a gente não conseguiu fazer essa ponte boa entre negócios e tecnologia. Quem começa o assessment? Mas vamos trazê-las aqui para o palco de volta. Se couber, eu acho lindo, eu ajudo. Sim, vamos embora. Já leva e vai perguntando. Por favor, venham cá. Mas deixa eu só entender. É para a gente perguntar para elas como elas estão usando? É isso? Fazendo uma entrevista aqui, é isso? O que mais elas podem usar, como mais elas podem usar. Olha, nós estamos ganhando uma consultoria de graça aqui. Ó. Ah, já tem para todas. Posso só fazer um comentário antes, porque eu gostei muito desse ponto da dificuldade do time. E eu lembrei, aqui no início eu comentei, né? Eu falei assim, sejamos gentis com nós mesmos. Não é assim, você vai começar a usar essa ferramenta e já vai resolver todos os problemas da vida. E sem medo, né? A gente também falou aqui, não é a AI pura, ela não está tomando decisão. Então, quando você coloca o prompt lá, faça uma joia com a cara da empresa, ela te manda vários, mas ainda tem que ter alguém ali para dizer, de repente essa aqui não ficou tão bom, olha, essa ideia é legal, mas eu vou dar uma melhorada nela. Então, só vai tirar um pouco de medo. Por outro lado, que a gente falou da cultura e da liderança ser muito ativa nessa transformação, porque certamente vocês tiveram um papel super importante, e quando você começa a ter muita resistência, óbvio, você precisa equilibrar, como é que você traz essa inteligência emocional para as pessoas entenderem a ferramenta. Mas, por outro lado, é assim, gente, aqui, ó, tem que ser curioso, tem que correr atrás, e se você ficar muito para trás, agora não, mas lá na frente vai ser um problema. Então, bota energia também, né? Só que Mas eu adorei sua frase, eu vou usar isso dentro da empresa. Nós precisamos ser gentis com a gente sobre as mudanças que estão acontecendo, né? E no mundo do varejo e da moda, gente, eu posso dizer para vocês, eu estou falando não da parte técnica, né? Eu estou falando da parte mesmo do atendimento, do produto, da venda em si. A gente ainda encontra muita resistência do time. Então, e o departamento de criação só começou a usar porque a nossa coleção ela é gigantesca e era uma velocidade muito grande. Nós já estávamos, assim, defasados de modelos, porque é um processo muito artesanal. Então, a gente não cria 40 coleções em uma semana, a gente não cria 100 peças em uma semana. E a gente começou a ter uma maior demanda. Quando a criação entendeu, né, que o Midjourney, que a gente usa, ia poder abrir, assim, o céu era o limite, né, para a gente sair de 100 modelos para 500 modelos, então aí eles começaram a entender, olha, não é bem assim, a gente pode usar ao nosso favor e realmente quem vai terminar é aquilo que você falou, tem ali aquele detalhe, né, aquela ideia que aí é humano que vai, né, terminar. Eu ia te perguntar isso, como é que depois que vocês usam as ferramentas de inteligência artificial, depois que vocês chegam lá, o brinco de flor, como é que vocês escolhem ou determinam o que vai seguir para a produção e o que isso aqui eu vou deixar de lado? Você ou Rê? Aí mora realmente, né, no início, a nossa maior dificuldade. Então apareciam peças lindíssimas, mas totalmente impossível de ser produzida. Totalmente. Porque quando você vai produzir uma joia, você tem que pensar no molejo para essa joia ter um bom acabamento numa mulher. Porque nós temos a famosa saboneteira, um brinco, nós temos o pino, que se não for no lugar certo, a gente fica mostrando o nosso furo, né? Uma pulseira pesada, se tem uma pedra preciosa em cima, ela vira, a pedra vai para baixo. Um solitário, se não for muito pensado, ele fica só indo para baixo. E isso a inteligência artificial não entende. Então, quando ela entregava todos os modelos, aí ia para minhas mãos. Então, eu junto com o grupo técnico, né, da fábrica de produção,
a gente analisava, isso aqui é impossível, porque não dá para pôr um molejo assim. Então você pega aquela ideia e você transforma aquela ideia para um projeto real, né? Ela te ajuda a ter a criação, mas ela não te dá a joia pronta. Você precisa transformar para a ideia real. Conforme você disse na parte de médicos, né? Não dá para fazer exatamente como ela fala, mas ela não direciona. Mas deixa eu só complementar e aproveitar que a gente ganhou uma consultoria de graça, Paty, que eu não sou boba, não vou deixar de aproveitar. Além do comercial, né, eu finalizo com eles a criação. E aí é que mora, eu vou te falar qual que é a minha ideia, mas o que eu ainda não uso. Antigamente a gente fazia as coisas mais empíricas mesmo, na intuição, e hoje eu me baseio nos nossos dados, né? Depois que a gente criou peças lindas, vamos lá para o nosso relatório de estoque, vamos lá analisar as nossas vendas. Mas eu não sei se ainda existe o que eu gostaria de fazer. Tá bom, agora a gente criou esse. Dentro da minha coleção, quantos brincos desse eu vendi que foram sucesso, quantos parecidos com esse não saíram vendas? Porque intuitiva a gente já sabe que algumas peças que são parecidas, eu falo que elas já vêm como fracasso, mas a gente faz isso empiricamente. Eu acho que se tivesse uma ferramenta que nos ajudasse, né, a gente teria coleções bem mais assertivas. Vocês podem devolver restrições, né, para a IA. Então, você pode devolver restrições como o anel não pode ter mais que tanto, né, de tamanho, enfim, senão vai rodar. Ou trazer esses dados e falar, olha, veja aqui nosso histórico de vendas, ordene para o que tem maior valor e traga novas recomendações com base no que está trazendo mais retorno. Então, você pode, né, não sei exatamente a ferramenta que vocês usam ali, mas imputar, né, novos dados dos históricos e ele vai retreinando e vai começar a te sugerir imagens que são, em vez de fazer essa viabilidade, né, que você hoje faz mais manual, à medida que vocês vão amadurecendo, vocês podem imputar esses dados de volta, como essas são as restrições, trazer mais contexto para que eles gerem imagens um pouco mais prontas do que talvez hoje ainda tem uma segunda etapa ali de triagem. E aí, no olhar do assessment, minha primeira pergunta seria quais são as metas estratégicas de hoje que vocês têm? Quais os principais problemas? Onde tem mais trabalho manual? O que está inviabilizando bater as metas, né? Porque eu acho que tudo é sobre dados e análise. Tudo você pode usar dados para resolver. Então, acho que eu focaria em entender as dores do negócio de vocês, o que está mais doendo para bater metas assim, anuais, para daí, em cima disso, fazer um brainstorm de talvez algumas soluções. E eu acho que essas soluções vão puxar as evoluções tecnológicas, né? Eu não gosto muito... Atrás aqui todos os dados do mundo, mas qual o problema que você tem? Aí a gente, aos poucos, vai fortalecendo a parte tecnológica. Posso adicionar nesse desafio que você colocou? A Andrea falou assim, quais são as características que você já sabe que são de sucesso para você colocar isso na definição do prompt lá, do que você vai pedir para ele. Mas antes até, mas como é que eu identifico quais são essas características? Que foi um pouco o que eu entendi da sua dúvida. Aí é um ponto onde eu acho que eu não usaria AI, eu usaria modelo de preditivo. O que você quer prever? O que vendeu e o que não vendeu. Você quer prever as vendas. Então, você tem o seu histórico lá, você sabe tudo que vendeu. Aí, onde é bacana, talvez dê para usar AI, tá bom, mas como é que eu quebro as características dessas peças para definir quais dessas características eu uso ou não no meu modelo preditivo? Então, básico, talvez. Não entendo nada de joia, gente, pelo amor de Deus, me corri. É um brinco, é uma pulseira, é um cordão. É de ouro, é de prata, não sei o quê. Tem pedra tal, YZ. É pesado, não é pesado? Custou preço, obviamente, não tem a menor dúvida. E aí você vai pegar todas essas informações, colocar como uma que a gente chama variável explicativa para explicar o quê? Vendeu ou não vendeu, que é a tua variável preditiva. Você não precisa de AI para isso, é um modelo estatístico. Legal. Então eu vi que, em média, brinco que tem pedra vende mais do que brinco que não tem pedra. Então você já sabe, esse talvez é o que eu vou apostar mais. E aí acho que esse contexto poderia, né, aí sim, retroalimentar. Exatamente. Aí você pega, então eu já sei as características que vendem mais, eu vou usar isso como prompt para minha ferramenta de criação, pro meu
assistente de criação, talvez. Quais são as metas e onde estão os maiores desafios das metas de vocês? Bem, agora nós temos 3 empresas. Uma está fazendo uma mudança total, saindo da área das semijoias e passando só para prata e ouro. Então, para nós, esse mercado ainda é muito novo. Mas eu vou falar da nossa experiência ao longo dos 17 anos, né? Para mim, hoje, uma das maiores dificuldades que nós temos como empresária é o produto chinês. O produto chinês, ele acaba com o nosso mercado, porque nós temos uma carga tributária gigante, nós temos uma fábrica de verdade, onde impostos são altos, funcionários com mão de obras altos, né? A nossa matéria-prima é uma matéria-prima totalmente diferenciada. Então, de 6 anos para cá, a minha maior dificuldade como empresária dentro da Herrera foi realmente as cópias que a gente andou tendo na nossa empresa com produto chinês. Então, é um ponto assim, nós somos muito ousados com coleção. E hoje eu posso falar que as nossas empresas é uma das primeiras empresas de semijoias mais conhecidas no Brasil. Aí a gente lança uma coleção. É muito rápido. As minhas fotos já vai para um arquivo chinês imediatamente, porque tem os catálogos. E eles têm um grupo deles para fazer pedido, com a peça 4 vezes mais barata, às vezes, do que a nossa. E aí, nós trabalhamos com revendedoras, são quase 5.000 revendedoras. Então, nós passamos por uma fase muito complicada, onde a revendedora, essa peça eu vou pedir lá naquele catálogo, porque vai chegar da China bem mais em conta. Só que esse movimento, ele está diminuindo, porque como começou a chegar essas peças, elas chegam sem qualidade, sem um banho de ouro. Está tendo um movimento muito legal no Brasil sobre as peças de metais, que são cancerígenos, né? Os metais que não são bons e que o chinês usa muito. O chinês, ele não paga o imposto, tudo entra errado. Então, hoje, a minha maior dificuldade é como trilhar com essa concorrência desleal, sabe? Porque é muito desleal. Eu poderia ter uma fábrica na China, inclusive a gente traz matéria-prima de lá, mas eu nunca quis, como diretora da empresa, como CEO, parece que não é o meu propósito, eu não tenho esse amor, essa paixão. Quando eu vou nos eventos, nas feiras,